Bem, nós sabíamos que essas próximas semanas seriam assustadoras, mas certamente os números não nos deixam nos acostumar com o horror também, né? Nas últimas 24 horas foram registradas mais de 3.000 mortes no Brasil. Na verdade, aqui, de acordo com a reportagem, foram 3.158 mortes, mais de 1.000 mortes só na cidade de São Paulo. Então, realmente, os próximos dias a gente vai ver, sinceramente, números assustadores. E isso aqui ainda é consequência, né, do final do ano e depois do carnaval e um país que foi abandonado. E daí ontem o Bolsonaro ele fez um pronunciamento na televisão, sofreu panelaço, né? As pessoas se manifestaram contra e o que temos ali é um mentiroso patológico, é uma coisa inacreditável, é um mitômano, é um cara que vai na televisão mentir sobre coisas que ele não fez ou distorcer aquilo que ele deveria ter feito, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr para vocês aqui um compilado, 2 vídeos aqui, um feito pelo Samuel Puncher e o outro por um perfil no Twitter chamado Desmentindo Bolsonaro. E daí eles reuniram aqui mostrando, né, a trajetória das falas do Bolsonaro em comparação, primeiro, com a fala dele de ontem, o pronunciamento dele de ontem, e também ao longo da pandemia desde março do ano passado, porque completou um ano de pandemia e o Brasil agora está mergulhando no precipício. Vamos assistir esse compilado, porque depois a gente vai tentar entender o que está se passando. Desde o começo eu disse que tínhamos 2 grandes desafios, o vírus e o desemprego. E de uma gripezinha ou resfriadinho. Em dezembro, liberamos mais 20 bilhões de reais, o que possibilitou a aquisição da Coronavac, através do acordo com o Instituto Butantan. Feita nas coxas, presidente. Quem é que vai tomar uma desgraça dessa? Tem que ter comprovação científica. É o país que está oferecendo essa vacina, tem que primeiro vacinar em massa os seus. Quero destacar que hoje somos o 5º país que mais vacinou no mundo. Temos mais de 14 milhões de vacinados e mais de 32 milhões de doses de vacina. Sempre afirmei que adotaríamos qualquer vacina, desde que aprovada pela Anvisa. Eu tive a melhor vacina, foi o vírus, sem efeito colateral. Neste mês, intercedi pessoalmente junto à fabricante Pfizer para a antecipação de 100 milhões de doses. Na Pfizer, está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar virar um jacaré, é problema de você, pô. Solidarizo-me com todos aqueles que tiveram perdas em suas famílias. Que Deus conforte seus corações. Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Estamos fazendo e vamos fazer de 2021 o ano da vacinação dos brasileiros. Hoje em dia, pelo menos metade da população diz que não quer tomar essa vacina. Esse é um direito das pessoas. Deus abençoe o nosso Brasil. A questão do coronavírus também, que no meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Obviamente, temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, muito mais fantasia, a questão do coronavírus. E é um período, assim como na China já, a curva já entrou na descendente, tá certo? A Itália está praticamente entrando também na descendente. Coreia já também entrou na descendente. Vai, né? Nós vamos passar por esse momento. Tá? E o senhor acha que vai durar essa crise do coronavírus? Pode durar, no máximo, mais 5, 6 meses, mas um momento triste, podemos ter um momento triste pela frente. Não será como a Itália, no meu entender. O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus. Presidente. Então tem certos números que temos que levar em conta. Eu acho até que muita gente já foi infectada no Brasil há poucas semanas, um mês, né? E ele já tem um anticorpo e não ajuda a não proliferar mais isso aí. Mas a Covid pode provocar mais de 200 mil mortes, presidente, no país. Qual país? No Brasil, se tiver o mesmo... 200 mil? Sim, porque... 40 dias depois, parece que está começando a ir embora a questão do vírus. Tivemos 2020 e tivemos o problema da pandemia, que no meu entendimento foi superdimensionado.
Me permite falar um pouco do governo, porque ainda estamos vivendo um finalzinho de pandemia. Mas há um interesse muito grande nesses 20 bilhões de reais para comprar essa vacina. A pandemia realmente ela está chegando ao fim. Os números têm mostrado isso aí. Estamos com a pequena ascensão agora, o que chama de pequeno repique, né? Pode acontecer. Então, como vocês viram aqui, basicamente, como eu falei, é um mentiroso crônico, né? Alguém que não tem a menor vergonha na cara de dizer que nunca disse certas coisas, sendo que ele, durante meses, fez inúmeros pronunciamentos absurdos, horrendos, que nos trazem até esse momento. Essas mais de 3 mil mortes no Brasil agora não surgem por acaso, né? 3 mil mortes por dia. Amanhã, possivelmente, o Brasil vai passar o número de 300 mil mortos pelo coronavírus. E no ritmo que está indo, até o final de abril, é capaz de estarmos na faixa dos 400 mil mortos. Então, são números inimagináveis. De fato, é como se uma cidade inteira morresse por mês no Brasil. E isso é simplesmente assustador. É assustador mesmo e, em grande parte, como a gente já falou várias vezes, isso está no colo do Bolsonaro. Isso é consequência de um governo, de políticas, de um presidente, de uma cúpula governamental negacionista. Eles estão levando até esse ponto. E daí o que acontece, e é o que eu quero falar com vocês, é que chega a ser tão absurdo alguém querer negar aquilo que ele fez, porque isso está registrado, né? As falas do Bolsonaro, como a gente viu aqui no começo, estão registradas. Não é que a gente está agora, sei lá, na Idade Média, né, em 1400, e não temos registros em vídeo, não temos registros em áudio, não temos, sabe, documentação para comprovar aquilo que foi dito pelo Bolsonaro. Nós estamos numa era digital na qual tudo que ele fala é filmado, seja no chiqueirinho lá com os apoiadores, seja internamente. A gente tem registro de tudo. Então, o que eles estão querendo fazer é tentar apagar uma coisa que está aí, está gravada. E daí a gente entra numa questão que já era uma questão que me assolava, né, que me preocupava, isso há muito tempo, na verdade, né? Estou falando disso tem muito tempo. Quando você lê o meu livro sobre o Bolsonaro, por exemplo, um dos primeiros artigos tem a ver com isso, que é essa negação da verdade, que é essa negação não apenas da verdade, porque a verdade é uma interpretação dos fatos, mas é a negação dos fatos. É como se os fatos não existissem, é como se os fatos fossem irrelevantes, é como se a gente pudesse manipular a própria natureza da realidade. É uma negação dos fatos, e não apenas da interpretação dos fatos, e não apenas dessa noção de verdade, né? E na filosofia a gente tem inúmeras teorias sobre o que é verdade, sobre se nós temos acesso ou não à verdade. E quando eu uso o termo verdade, eu uso a interpretação mais simplória possível desse termo, que é simplesmente a correspondência entre discurso e realidade, entre discurso e fato. É a interpretação mais simples de todas, porque a gente chegou num ponto agora que interpretações sofisticadas sobre a natureza da verdade já nem cabem mais no debate, porque o que há é justamente esse desmonte dos fatos, né? É como se não houvesse mais fatos, é como se houvesse fatos alternativos, entre aspas aqui, que é uma frase dita pela assessoria de imprensa do Trump, que havia fatos alternativos, né? Esses fatos aqui que a gente tem acesso, os fatos reais, não importam. O que importam são os fatos alternativos. Então você tem, como eu falei aqui, alguém que contesta os fatos, é alguém que quer moldar a própria natureza da realidade. E ontem mencionei aqui, eu fiz um vídeo sobre livros aqui, né, falando de livros, e eu mencionei o livro do George Orwell, 1984, que é um dos clássicos da literatura contemporânea, é um dos clássicos do George Orwell também, junto com a Revolução dos Bichos. E nesse livro em particular, né, nessa obra em particular, você tem um mundo distópico, né, ou seja, um futuro no qual tudo deu errado, e é um horror, e é pavoroso, e você tem o Ministério da Verdade, que é um órgão governamental com o propósito de manipular a realidade, com o propósito de manipular a verdade. Então, o que eles fazem é constantemente ir reescrevendo o passado, reescrevendo notícias do passado, eles vão destruindo as evidências, vão destruindo as provas, vão recriando as evidências, vão destruindo fotos, vão destruindo registros e vão recriando o passado para que esse passado se encaixe na narrativa presente. Então, o governo atual precisa reescrever o passado para que manipule a população presente. E isso é exatamente aquilo que o Bolsonaro quer fazer. Ele quer tentar reescrever o passado recente, na verdade, né? Como falei, são coisas que ele disse 3 meses atrás,
sobre vacina, contestando a vacina, criticando a vacina Pfizer, criticando a vacina da Coronavac. Ou seja, não é uma coisa de 10 anos atrás, são coisas do ano passado que ele está fazendo, que ele está contestando. Frases que ele disse em março do ano passado. Nós aqui, que estávamos acompanhando a política, nós ouvimos tudo isso em tempo real. Não é uma coisa que, sabe, se passou 50 anos atrás. E daí nós não temos a memória disso. E ele pode manipular isso e tentar alterar. Nós ouvimos isso da boca dele, ele falando essas coisas. Mas o modo como é feito é justamente com o intuito de manipular a percepção das pessoas. Eu fico imaginando quem é que ouve essas coisas, quem é que ouve o Bolsonaro dizendo essas mentiras, que são mentiras, e cai nessa conversa. E o fato é que as pessoas caem. E é isso que é mais surpreendente. As pessoas caem. E aqui elas caem, talvez em parte porque não acompanham as notícias, porque não se informam e simplesmente vão acompanhando a flutuação de narrativas, né? A flutuação do discurso do Bolsonaro. Ele diz a coisa e a pessoa simplesmente não tem memória e vai acompanhando em tempo real. É como se fosse, sabe, memória de peixe. Tem 5 segundos de memória e depois esquece. E daí, o que ele disser está dito. Ou, por outro lado, isso faz parte do jogo com essa guerra de desinformação. São pessoas que sabem que é mentira, são pessoas que sabem que ele está manipulando a informação, são pessoas que sabem que ele é um negacionista, mas que repetem, reproduzem isso porque se trata de uma guerra. E numa guerra vale qualquer arma. E aqui a gente retorna na velha noção, que é uma noção que perpassa o governo Bolsonaro, perpassa o olavismo, né, o Olavo de Carvalho, que é o guru ideológico do Bolsonaro, da guerra cultural. Que eles estão enfrentando uma guerra cultural contra os comunistas, ou seja, todo mundo que se opõe ao Bolsonaro são os comunistas, eles estão numa guerra cultural e nessa guerra cultural, nessa guerra sagrada, né, numa guerra santa, quase uma cruzada moderna, eles podem fazer o que eles bem entender, porque eles são justos, porque eles representam a vontade de Deus, porque eles são as pessoas de bem, os cidadãos de bem, e para vencer a guerra contra os manipuladores, né, os verdadeiros manipuladores que são os comunistas, eles podem fazer o que eles quiserem. Não existe arma ilegítima nessa guerra. Para vencer essa disputa, eles podem manipular, eles podem mentir, eles podem causar violência, eles podem fazer o que eles quiserem. Porque é uma guerra santa, porque é uma guerra legítima, é quase uma jihad. Eles podem fazer isso porque é como eles vão vencer essa guerra. Então eu penso que o primeiro grupo, o grupo dos desinformados, os grupos que são manipulados, é bem pequeno, na verdade. Talvez seja a parte mais diminuta de todas. É um grupo que não tem consciência e recebe essa informação, e consome essa informação, e compartilha essa informação sem ter noção disso. Mas é um grupo muito pequeno. Eu imagino que o segundo grupo, o grupo da guerra cultural, o grupo que entende que para vencer as esquerdas como tal, para vencer a oposição, para vencer os comunistas, eles devem fazer o que for necessário. E esse grupo, para mim, é muito maior. E é muito mais perigoso, porque quando a pessoa é capaz de qualquer coisa por uma ideologia, é capaz de qualquer coisa por uma noção política, para defender uma aberração como o Bolsonaro, aí a gente tem que ter medo. A gente viu ontem aqui, né, ontem ou anteontem, os caras fardados lá falando que querem fazer o impeachment, então tem aqui, olha, saibam que tem pessoas que estão apoiando o Bolsonaro. Esse tipo de fanatismo, esse tipo de radicalismo político é extremamente perigoso. Porque a liderança, ela sabe o que ela faz. A liderança, ela sabe que ela está manipulando. Eu não posso achar que o Bolsonaro seja tão estúpido assim ao ponto de ele não saber o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele fez. Ele sabe o que ele disse. E ele está, nessa guerra cultural, simplesmente movendo os pauzinhos e manipulando a percepção. Ele sabe o que ele fez. Ele não é alguém que esqueceu o que ele disse. Ele sabe o que ele disse. Então as lideranças, eles sabem o que estão fazendo. Eles sabem qual é o propósito, eles sabem qual é o intuito disso. O problema são os fanáticos, os problemas são os manipulados, os problemas são aqueles que realmente, em últimas consequências, são capazes de atrocidades para manter o líder no poder, né, o Messias no poder. Porque há um caráter messiânico nessa narrativa bolsonarista, né, de alguém que sabe a verdade. O Bolsonaro sempre está certo. Já disseram isso, já disseram que o Bolsonaro não errou nenhuma previsão que ele tinha feito, né? E na verdade, a previsão que ele fez do colapso, da fome, da desgraça, da crise, foram causadas por ele. Ele previu porque ele levou até essa consequência. Ele está levando o Brasil para esse buraco. Não foi porque ele previu o buraco. Ele previu os atos dele, né? Aquilo que ele faria para levar o Brasil para o buraco, para que confirmasse as previsões dele. Mas isso é assustador. E daí
Ainda sobre essas mentiras do Bolsonaro, teve uma entrevista que foi ao ar recentemente, no dia 20 de março, com o Mandetta, que ele deu uma entrevista para o Yahoo, e ele diz o seguinte, que olha, nessa entrevista: a imprensa brasileira, ela apanha e é culpada. Ele quer matar o carteiro porque a notícia que está na carta é ruim para ele. Então, ele quer dar um tiro no carteiro. Tá louco para fechar veículos como o seu, para terceirizar. Aqui o Mandetta está dizendo o seguinte, que o Bolsonaro, nessa guerra cultural e nessa guerra de informação que ele está empreendendo, ele sabe que o maior inimigo dele, de longe, não é a oposição política. Não é. Não são os outros grupos de esquerda que estão partidários ali tentando enfrentar o Bolsonaro. É a informação. O Bolsonaro sabe que o maior inimigo dele é a imprensa que está o tempo todo mostrando as contradições daquilo que ele diz, mostrando aquilo que ele realmente fala e mostrando o perigo que ele representa. A gente não pode, idealizar a imprensa e achar que os veículos de comunicação são isentos, porque não são. Cada veículo tem seu propósito, tem a sua agenda, tem o seu compromisso com certos interesses. A imprensa, obviamente, não é isenta, assim como ninguém é isento. Todos nós somos perpassados por diferentes ideologias e quando a gente vem falar alguma coisa aqui, a gente está defendendo uma ideia, um conjunto de valores morais, um conjunto de valores ideológicos. Então, a imprensa também tem seus valores e também tem os seus objetivos. Então ela não é inocente, entre aspas, aqui, nesse sentido de que não sabe o que está fazendo ou é transparente. A imprensa também é opaca, ela também serve a certos interesses. Mas, por outro lado, a imprensa independente é um dos poucos modos que a gente possui. As redes sociais também ajudam, mas a imprensa em particular é um dos poucos modos que a gente tem para confrontar os políticos, os poderosos, com a informação. Então, para o Bolsonaro poder fazer esse esforço que ele quer fazer de manipulação da informação, de manipulação do passado, de manipulação da nossa percepção da realidade, da nossa noção de verdade, um dos obstáculos principais para isso é, de fato, a imprensa. Porque as redes sociais têm de tudo, é uma cacofonia, né? Você tem de tudo na internet. Sabe? Você tem mentiras, você tem verdade, você tem de tudo lá. Mas a imprensa ainda seria, né, um dos poucos espaços de compromisso com os fatos. Nem sempre acontece, né? Você tem uma imprensa que é negacionista, você tem uma imprensa como Jovem Pan, por exemplo, que diz também atrocidades, abominações, tem comentadores ali que são, fora da órbita terrestre, mas de fato você tem ainda um compromisso com os fatos. A interpretação que eles vão fazer a partir disso pode variar enormemente de acordo com o veículo, mas ainda precisam se fiar em alguns fatos mínimos. E essa é outra coisa chocante, né, quando você vê as narrativas que estão sendo construídas a partir dos fatos. Né? Você tem, por exemplo, grupos que dizem coisas sobre o Bolsonaro que parecem que nem sequer há um solo comum de comunicação. É como se a gente não compartilhasse de uma realidade comum, é como se cada um tivesse uma realidade paralela, um mundo paralelo, uma versão paralela da realidade. E isso certamente é potencializado por essa comunicação digital, né, no qual você tem de tudo, como eu falei. Né? Você tem lá os grupos de WhatsApp, no qual eles podem propagar as mais insanas mentiras, sem qualquer tipo de confronto, sem qualquer tipo de contestação. E o seu grupo de família provavelmente tem esse tipo de mensagens, né, completamente insanas. Então, a sensação que eu tenho, muitas vezes, é de estar preso nesse mundo do George Orwell. E não é à toa que os livros dele estão entre os mais vendidos em várias categorias. Se você entrar na Amazon, por exemplo, você vai ver ali vários livros do Orwell entre os mais vendidos, porque ele mostra justamente isso. E aqui ele fala, por exemplo, de uma percepção que ele já tinha nos anos 40. Então, assim, quase 100 anos atrás, o George Orwell já observava essa manipulação feita por regimes autoritários, totalitários da época. Ele já observava isso, já viu o estrago que isso fazia na percepção política das pessoas, já viu o estrago que isso fazia na vida das pessoas, as mortes que levava e denunciava isso em sua literatura. Então, quase 100 anos atrás, já se percebia o estrago da mentira na realidade. E agora, a gente volta a isso, a gente volta a essa manipulação, a gente tem um governante no Brasil que nos remete às piores práticas da história recente da humanidade, que está cometendo genocídio agora no Brasil. Como eu disse, amanhã possivelmente vão passar da marca horrenda de 300 mil mortos no coronavírus no Brasil, e o Bolsonaro precisa apagar o passado. E é o nosso compromisso aqui, tem sido, na verdade, né, há muito tempo, o nosso compromisso é não nos esquecermos. A gente não vai abandonar esse compromisso de sempre
relembrar as coisas para as pessoas, de apontar essas mentiras, de apontar essa desinformação, de apontar a manipulação, porque senão ele vai conseguir cumprir o seu objetivo, que é de reescrever a nossa percepção coletiva. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, né? Primeiro sobre essa marca agora, né? Mais de 3 mil mortos relatados nas últimas 24 horas. Eu lamento muito, eu sinto muito para quem está passando por isso, para quem perdeu pessoas próximas, eu sinto muito mesmo. Me digam o que vocês pensam sobre esse esforço do Bolsonaro de reescrever a percepção da realidade das pessoas. E isso é intencional, isso não é um acidente, isso não é, sabe, o Bolsonaro é um estúpido, não sabe do passado. Não, é um projeto isso é intencional. Me digam no comentário o que vocês pensam, deixe o joinha, se inscreva no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL, para fazer meu curso de escrita narrativas por lá, para quem deseja aprender a escrever melhor, lançar um livro. E confira o meu livro sobre Bolsonaro, né, no qual eu falo bastante. Como eu falei, o primeiro artigo desse livro aqui tem a ver com isso, sobre essa reescrita do passado, sobre essa destruição da noção de verdade e de conhecimento da realidade e de conhecimento dos fatos. E isso é muito grave, na verdade, porque isso, caso seja concretizado, nos descolaria desse solo comum, como eu falei, de eventos. Me digam no comentário o que vocês pensam, se cuidem por aí, gente, se cuidem mesmo, e a gente se vê por aí. Tchau!